Olá, gente amiga, o nosso abraço a todos vocês. E tenho o imenso prazer de vos cumprimentar, Bispo Afonso Querubim, da Missão Yahvé. Hoje, mais um dia para você ser feliz, mais um dia para você acreditar que o amanhã será melhor. O importante é você viver e viver intensamente e imensamente. Não adianta correr para a derrota, não adianta correr para a guerra. A paz sempre nos espera. Que você possa ter um dia feliz, uma tarde de paz, uma noite com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Aquelas pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, que é um cristão, que comunga eucaristicamente na igreja, que já desfolha a Bíblia Sagrada. E uma das primeiras coisas que a pessoa observa ao ler a Escritura Sagrada, palavra de Deus, é essa palavra que está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os mandamentos, né? E um dos mandamentos determinados por Deus para nós, para o povo de Israel, né? E também para o povo de Deus, que somos nós, é esta: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus disse isso, quando Deus pronunciou essa palavra, deu este mandamento para Israel, as nações que estavam ao redor de Israel, as nações pagãs, todas elas tinham deuses. Eram nações politeístas, nações pagãs, nações idólatras e nações panteístas. Eles adoravam não somente ídolos, mas também eles adoravam pedra, adoravam montanhas, adoravam fogo. Eles, além de serem idólatras, eles eram panteístas e eram também politeístas, ou seja, adoradores de vários deuses. Então, Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus vivo, soberano, o onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que criou todas as coisas, este Deus era esquecido por essas nações. Essas nações que estavam ao redor de Israel, que eram politeístas, adoradores de vários deuses, eles adoravam até rios. Eles adoravam rio, adoravam montanha, adoravam chuva, adoravam árvore. Eles adoravam tudo, meus amigos. Tudo que você possa imaginar. Animais. Existia tribos que adoravam animais. Isso mesmo que eu estou falando. Que adorava cabrito, que adorava girafa, que adorava elefante. E aí Deus reservou dentre essas nações um povo. Bom, porque Deus queria trazer o Messias para o mundo, e chamou Abraão. E Abraão lhe foi chamado lá de Ur dos Caldeus, né? De Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, aonde o pessoal adorava Nisan, adorava a lua, adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas. Eles adoravam os astros. Aliás, Ur dos Caldeus, Babilônia, de onde Abraão foi chamado por Deus, foi neste lugar que se criou, né? Foi neste lugar que se começou o estudo dos astros, né? A horoscopia. Começou lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Eles começaram a desenhar nos céus os zodíacos e começaram, então, a admitir que os elementos, né?
os elementos da natureza, os astros, né? Os astros, eles regiam os seres humanos. Regiam os seres humanos. E foi deste lugar, que Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi chamado por Deus para executar o plano de Deus. Né? Qual era o plano de Deus, meus amigos? O plano de Deus. O plano de Deus, meus amigos. Deixa eu ajeitar aqui. Nós temos que fazer a ligação do pino. Pino aqui. O plano de Deus, meus amigos. Vou pedir aqui para a Berenice, por favor, Berenice. Traga aqui o outro pino aqui, o outro pino. Sem ser esse aqui, o outro. Para nós fazermos aqui a conexão, que nós esquecemos. Tá, nós já achamos aqui. Bem, achamos aqui já. Já está. Desculpa, meus amigos. É que tudo nós temos que fazer assim mesmo ao vivo, né? Fazer aqui a conexão elétrica, que estava somente funcionando na bateria, né? E agora ficou bom. Então, Deus chamou Abraão de um lugar, meus amigos, onde eles pesquisavam os astros. Os astros que regiam a vida deles. Tudo deles era regido pelos astros. Então, era um povo completamente perdido. Era um povo que adorava insetos. Eles adoravam animais de toda espécie. Até serpente eles adoravam. Existia templos pagãos que tinha no altar serpentes. Existia templos pagãos que tinha touro, que tinha boi, que tinha vaca, que era praticamente o Deus. Para vocês terem uma ideia, quando Israel ele saiu do Egito e foi lá para o deserto, quando Arão convocou o pessoal, Arão, irmão de Moisés, convocou o pessoal para fazer um bezerro de ouro. Então, aquela praticidade de adorar um bezerro, aquilo ali não foi uma invenção de Israel. Aquilo eles aprenderam lá no Egito. No Egito, eles adoravam tudo quanto é tipo de animais. A própria arqueologia, que é o estudo dos utensílios antigos, os arqueólogos, nas escavações arqueológicas, eles descobriram que os deuses egípcios, que eram animais, que eram cavalo, que eram boi, que eram cordeiros, etc. Isso está, inclusive, nos museus do mundo inteiro, né? Os museus onde traz a informação da arqueologia do Egito, que é o estudo dos utensílios antigos, né? Através das escavações arqueológicas. Então, já foi descoberto que eles adoravam animais. E Israel esteve lá 400 anos. Então, quando eles passaram o Mar Vermelho, que chegou, Moisés demorou a descer do monte, eles então queriam adorar alguma coisa, queriam fazer um culto, queriam fazer uma adoração, e eles então fizeram o bezerro. Aquele bezerro de ouro que os israelitas fizeram lá no deserto para adorar como um deus, não foi porque eles inventaram aquilo, eles não inventaram aquilo. Aquilo ali eles já tinham na cabeça deles, porque eles estiveram lá no Egito, e lá eles viam os egípcios fazendo aquilo. Então aquilo não era uma coisa comum para eles. Não foi uma invenção dos israelitas. Eles fizeram aquilo ali, aquele ato de adorar o bezerro, porque eles aprenderam isso lá com os egípcios. Porque o que eram os egípcios? Quem eram esses egípcios? Eles eram politeístas, adoradores de vários deuses. Eles eram idólatras, porque adoravam os ídolos. Eles eram panteístas, porque adoravam as coisas da natureza. Entendeu? Eles eram pagãos. Eles faziam uma miscelânea terrível, eram desperdidos espirituais. Eles não tinham o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus de Israel, como aquele a quem eles adoravam e serviam. Não. Eles tinham o Deus Ísis, o Deus Horus, né? O Deus Horus do Egito, um dos deuses mais importantes dos egípcios da antiguidade foi o Deus Horus,
Esse Deus Oro que até hoje ele é homenageado, cultuado e adorado nas religiões secretas por aqueles que têm veneração ao inimigo, ao príncipe das trevas. O Deus Oro dos egípcios era um Deus com um olho só. Um Deus com um olho só. Um Deus com um olho só. Note bem. Então, qualquer coisa que você vê por aí que tiver um olho só, é coisa diabólica. Tem relação com aquele Deus Horus lá do Egito. Qualquer coisa que você vê, seja marca, patente de empresa, seja um boneco igual aquele que aparece na TV Globo lá, o do Big Brother, né? Aquele bonequinho lá que aparece com o Pedro Bial, que aparece com os integrantes do... Aquele bonequinho que tem de um olho só, que é a marca patente do Big Brother, aquilo ali tem relação com o Deus Horus do Egito, que é um dos deuses mais importantes dos egípcios, que os egípcios adoravam. E Israel estava lá naquele meio. Eles tinham aquela praticidade, aquela forma automática de adorar qualquer coisa. Por quê? Israel viveu 400 anos lá no Egito, no meio do politeísmo, que adoradores de vários deuses, no meio dos idólatras, porque eles adoravam ídolos, eles adoravam os deuses diversos dos templos que existiam no Egito, eles adoravam o rio, adoravam a montanha, adoravam sol, adoravam estrela, eles adoravam tudo, menos o Deus verdadeiro. Então foi do lado de Ur dos Caldeus que Deus chamou Abraão para formar uma nação. Isso há 5.700 anos atrás. Abraão foi chamado para formar uma nação santa, uma nação irrepreensível, uma nação separada do paganismo, da idolatria, da feitiçaria desse mundo, para ser uma nação de Deus, para através da qual o nosso Deus trazer ao mundo a sua palavra e trazer o seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez. Então, quando Deus chamou Abraão, aí Abraão foi pai de Isaac, patriarca Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó, ele foi pai de 12 filhos, e depois dos 12 filhos de Jacó, veio então tornar-se a nação de Israel. A nação de Israel foi a descendência desses 12 filhos, como nós temos ali em Gênesis. Essa nação ela foi muito perseguida pelo diabo, pelo príncipe das trevas. Satanás queria a todo custo acabar com essa nação, porque o diabo sabia que Deus tinha um plano através da nação de Israel para esse mundo. Porque Israel foi uma nação que Deus separou para trazer seu filho ao mundo. Então essa nação, ela não poderia ser uma nação politeísta, uma nação idólatra, uma nação paganista, não poderia ser uma nação como as demais nações do tempo de Israel. Aí foi quando Deus, através do legislador Moisés, regeu e trouxe as leis cerimoniais, morais e civis para Israel, lá no Monte Sinai. E quando Moisés desceu do monte, com as tábuas da lei, um decálogo, um dos grandes mandamentos de Deus foi este: não terás outros deuses diante de mim. Meus amigos, uma das coisas mais abomináveis que pode existir diante dos olhos de Deus é quando o homem deixa de adorá-lo em espírito e em verdade. Quando o homem e a mulher neste planeta, neste mundo, deixa de adorar, de se inclinar, de adorar a Deus em espírito e em verdade, e se volta para os ídolos, e se volta para os deuses deste mundo. Você sabia que a Bíblia revela que é abominação aos olhos de Deus quando nós fazemos isso? Quando eu me prostro diante de um ídolo, seja ele quem for, seja um ídolo homem, ídolo mulher, seja o ídolo santo, seja o ídolo rainha, seja o ídolo padroeiro, seja o ídolo padroeira, seja quem for, seja o ídolo padroeiro, padroeira de uma cidade, de um bairro, de uma família, de uma nação, de uma igreja, de um povo, seja quem for, quando eu me prostro diante de um ídolo feito pelas mãos dos homens,
para prestar culto, para reverenciar, para venerar, para adorar. Você sabia que isso é abominação aos olhos de Deus? Se você não sabia, então você tem que passar a ler a Bíblia para você saber disso aí. Principalmente você que é cristão, você que é uma pessoa de Deus, você que já está congregado numa igreja, seja ela católica, evangélica, é bom que você saiba que quando o homem, a mulher, se prostra diante de um ídolo para prestar culto, para adorar, seja o ídolo que for, seja o padroeiro, padroeira, seja um santo, seja a santa, seja a madrinha, a rainha do céu, a rainha do mar, seja o que for, é um ídolo. A Bíblia diz que que é abominação aos olhos de Deus fazer isso. Abominação, sabe o que quer dizer abominação? A palavra abominação, segundo a enciclopédia bíblica, quer dizer aquilo que cheira mal às narinas de Deus. Quando eu me prostro diante de um ídolo para adorar, para pedir alguma coisa, meus amigos, e esse ato cheira mal às narinas de Deus. Agora, se você não quiser fazer uma pesquisa na Bíblia sobre este assunto, que eu estou falando aqui agora para você, se você não quiser ficar cansado de ler, porque tem muita coisa na Bíblia sobre isso, então eu convido você para ler o capítulo 21 de Apocalipse, penúltimo capítulo da Bíblia, versículo 8. Penúltimo capítulo da Bíblia, capítulo 21, versículo 8. Lá está escrito, sabe o quê? Que os idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Olha só que pesado, hein? O negócio é sério, hein? O negócio é muito sério. Pare e pense, pare e pense. Eu vou pedir até a Berenice, por favor. Pega ali a Bíblia, por favor, Berenice, faz favor. Eu quero ler para você aqui. Eu já estou com óculos aqui. Pega a Bíblia ali, por favor. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você o versículo, porque o negócio é muito sério, hein? É muito sério o negócio. Vou pegar aqui o livro de Apocalipse. Vou pegar aqui o livro de Apocalipse. O capítulo 21 da Bíblia Sagrada. Capítulo 21 do último livro da Bíblia. Livro do Apocalipse. Vamos lá. Versículo 8. Deixa eu ver aqui se dá aqui para eu colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui se dá para colocar aqui para você. Ah, não dá não, porque a câmerazinha é muito pequenininha. Muito pequenininha a câmerazinha, mas eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo colocar. Aí eu vou ler pelo vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, menino velho, acho que eu consigo, hein? Olha lá o versículo 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você viu aí? Você viu, ó, o livro do Apocalipse, tá? Você viu? Capítulo 21. Você pega aí na sua Bíblia, aí, você viu? Você viu? Tá aqui, ó. Você pega na sua Bíblia aí, o capítulo 21 e o versículo 8. Está escrito que os idólatras, os feiticeiros, a sua parte será no quinhão, no largo de fogo, que arde com fogo e com enxofre. Então, meus amigos, o negócio é muito sério. E nós podemos perceber, infelizmente, aqui no nosso país, nós vemos com tristeza tantas pessoas que estão enquadradas aqui nessa situação. É uma situação tremenda, né?
Uma situação tremenda. Então, veja bem. Está na hora de nós darmos atenção a essa palavra, viu? Está na hora de nós darmos atenção a essa palavra aí. Você que tem a Bíblia Sagrada aí na sua casa, você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa aí, abre o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, abre. Você vai ver essa palavra aí. Agora, eu gostaria que você lesse com atenção o capítulo 20 do segundo livro da Bíblia Sagrada. Leia lá. Eu não vou ler aqui porque é um pouco comprido, mas leia lá com atenção. Você vai ver lá um dos mandamentos do nosso Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Deus, ele não aceita, meus amigos, que nós tenhamos nada diante dele, nada. Sabe o que é nada? Nada. Nem santo, nem santa. Eu costumo dizer na nossa igreja o seguinte, porque alguém já chegou para mim e perguntou assim, ó bispo, para que servem os santos? Olha só a pergunta que o devoto me fez. A pergunta inteligente. Foi uma pergunta, não foi uma pergunta capciosa e nem maldosa. Foi uma pergunta inteligente. Perguntou, para que servem os santos? Eu respondi, para nos dar exemplo. Olha que resposta que eu dei. Para nos dar exemplo. Os santos, para os carismáticos, para nos dar exemplo de fé, de como servir a Deus, de como servir a Jesus Cristo. Não para você se prostrar diante dele. Não para você fazer juramento. Não para você fazer um ídolo do tamanho dele e ficar lá venerando, botando vela, colocando flores. Não. Isso aí abomina. Olha, isso aí não é nem um pecadinho, viu? Se você pensar que isso aí seja um pecadinho diante de Deus, não é não, hein? Isso é coisa pesada, hein? Diante de Deus. E abominação. Isso aí, se a igreja quisesse considerar isso aí como pecado capital, poderia colocar lá. Pecado capital, idolatria. A Bíblia, palavra de Deus, condena a idolatria. Eu vou repetir. A Bíblia condena a idolatria, meus amigos. Condena. Se eu me prostrar diante do ídolo para adorar, fazer veneração, eu estou em pecado diante de Deus. Estou condenado. Está aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia. Eu estou em pecado. É? Você está assombrado com o que eu estou falando? Então leia a Bíblia. Não vai em conversa de ninguém, não. Não vai em conversa de ninguém que fica aí te ensinando a adorar ídolo, a prestar homenagem para ídolo. Isso é pecado diante de Deus. Está aqui na Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia condena a idolatria. A Bíblia condena a pessoa a se prostrar diante do ídolo, colocar flor, acender vela para um ídolo. Deus condena isso, meus amigos. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Você não quer ir para o inferno? Então pare de fazer isso. É a palavra de Deus, não é dogma da minha igreja, não é dogma da igreja romana, não é da igreja protestante. É a palavra de Deus que condena. É Jesus Cristo, é Deus que condena. Você quer ir para o céu, morar com Jesus? Então larga a idolatria. Aí você fala assim, o que eu vou fazer com meus ídolos então, Bispo Afonso? O que eu vou fazer com meus ídolos? Pegue-os e jogue fora. Vai ser um peso lá no lixo. Mas é melhor você fazer isso e ir para o céu do que não fazer isso e ir para o inferno depois. Porque a Bíblia está dizendo aqui que os idólatras vão para o inferno. Está escrito aqui na Bíblia, hein? A palavra de Deus, hein? Não é palavra do Papa, nem do bispo, nem do pastor, nem do padre. É da palavra de Deus. Deus abomina. Se eu pegar um palito de fósforo e começar a adorar diante de Deus, é abominação também.
Não é o pecado. O que Deus não quer é que nós coloquemos nada em diante dele. Nada para adorar, venerar e buscar e clamar. Nada. Nada. O único mediador entre Deus e os homens, meus amigos, está lá no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá. Nenhum outro nome foi dado diante de Deus e dos homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. O único mediador. Não tem mais mediador nenhum, não. Viu? Não tem mais ninguém, não, hein? Se alguém disser para você que tem outro mediador, é mentira, hein? É mentira, é heresia. É mentira e heresia. Não terás outros deuses diante de mim, está escrito. Então você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Abandona a idolatria. Abandona a idolatria. Abandone a idolatria. Pesado, né? Mas você quer ir para o céu? Abandone a idolatria. Pare de adorar ídolos. Pare de se prostrar diante de ídolo, que é pecado diante de Deus. Deus não aceita. Deus condena essa prática. Deus separou um povo dentre as nações, o povo de Israel, e disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não se prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. E quando Jesus veio, sabe o que ele diz? Nosso Senhor, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. E lá no capítulo 4 de São João, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, meus amigos, é em espírito que se adora a Deus. Não é por nada, não. É em espírito. Para adorar a Deus, eu não preciso colocar um ídolo na minha frente. Para adorar a Deus, eu não preciso colocar um manto. Eu não preciso colocar uma cruz. Nós colocamos, mas não precisa. É em espírito e em verdade. Para adorar a Deus, não precisa colocar a arca da aliança, que é coisa do passado, do tempo da lei, como muitos estão fazendo por aí. Muitos estão fazendo isso. Estão colocando a arca do concerto, coisa do passado que Deus proibiu Israel. Deus proibiu Israel de trazer a arca do concerto de volta. Porque ali estava a maldição, estava a lei. E a lei, segundo a Bíblia, é a maldição dos homens. É, porque está escrito lá na lei que aquele que transgride a lei está passivo à morte. E não é pela lei, né? Pela graça, como diz a Bíblia, é outro assunto. Deus abençoe você, que tenha misericórdia de você. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, da Missão Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Nós realizamos celebrações de libertações de exorcismo na sexta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, neste endereço, da rua Desembargador Bandeira de Melo, 513. Você pode também entrar em contato conosco pelo telefone 25 97 69 26, prefixo 11, São Paulo. Nós temos um site na internet, o nosso site é www.missãoiavé.com.br. Os nossos amigos aí do YouTube, nós temos o canal Iavé, Bispo Afonso Querubim, estamos aí no YouTube, né? E você pode através do site também, pelo site ou indo direto para o YouTube. Nós estamos na rede da internet, no Google, no Orkut, no Facebook, Twitter, enfim. Nosso objetivo aqui é abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a porção da palavra de Deus. E não se esqueçam, vamos amar. É melhor morrer amando do que viver odiando. O ódio e o ressentimento são cáusticos que corroem a nossa vida. Amemos. Somente o amor constrói. O amor não tem princípio nem fim. O amor é eterno, porque o amor é Deus. Deus é amor. Até o próximo encontro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.